Olha, existe uma diferença gigante entre só passar o olho num texto e, de fato, entender o que ele quer dizer. E isso fica ainda mais sério quando a gente fala de textos sagrados, né? Eles não foram escritos só para a gente ler, mas para confrontar a gente, para serem vividos. Hoje, vamos mergulhar a fundo em como ir além do verso. Pensa rápido. Com certeza já aconteceu com todo mundo, né? A gente está lendo a Bíblia, encontra um versículo, acha legal e pronto, segue a vida. Mas e se o ponto principal, aquela mensagem que podia mudar alguma coisa de verdade, ficou totalmente perdida no caminho? Pois é justamente essa armadilha que a gente vai investigar hoje. Bom, vamos falar sobre o risco da interpretação equivocada. O perigo aqui, gente, é tratar esses textos tão profundos como se fossem, sei lá, um feed de frases de autoajuda. E olha, essa leitura superficial não é nada inofensiva, viu? Na real, o jeito que a gente lê um texto é o que define o impacto ou a falta de impacto que ele vai ter na nossa vida. E aí a gente chega nas consequências, que são tipo um efeito dominó, sabe? Pensa comigo. Tudo começa com uma interpretação errada. Daí, a gente acaba aplicando aquilo errado no nosso dia a dia. E no fim das contas, uma aplicação errada pode levar a gente a viver de um jeito que não tem nada a ver com o propósito original do texto. É isso. Um errinho na leitura pode criar um desvio gigante lá na frente. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. Um texto fora de contexto vira pretexto. E o que é um pretexto? É uma desculpa, né? Uma justificativa. Quando a gente pega um trechinho e isola ele do resto, o risco é enorme de usarmos aquilo só para confirmar o que a gente já pensa, em vez de deixar o texto nos ensinar algo novo. Muitas vezes o problema não é o que está escrito, mas como a gente escolhe ler. Certo. Mas para isso não ficar só no papo, na teoria, vamos pegar um exemplo prático. E não é qualquer um, não. É um dos versículos mais famosos e, quem sabe, um dos mais mal interpretados da Bíblia inteira. É o exemplo perfeito para mostrar como o contexto muda. Nossa, muda tudo. Ah, esse aqui todo mundo já viu em algum lugar, com certeza. Tudo posso naquele que me fortalece. É usado como um grito de guerra para tudo, né? Para passar num concurso, ganhar um campeonato, fechar um negócio. Parece um mantra de poder sem limites, não é mesmo? Mas e se a história não for bem essa? Agora, olha só que coisa impressionante a diferença que o contexto faz. O significado popular, esse que a gente vê por aí, fala de poder para conquistar o mundo. Mas a realidade é que o apóstolo Paulo escreveu isso de dentro de uma prisão. O capítulo todo é sobre ele aprender a viver contente com muito ou com pouco. Ou seja, o versículo não é sobre ter poder para conquistar o que a gente quer, mas sobre ter força para suportar qualquer situação. Não é sobre ambição, é sobre resiliência. A perspectiva muda completamente, percebe? Beleza. Agora que o problema ficou claro, a pergunta é: como a gente faz para não cair nessa armadilha? A notícia boa é que não precisa ser nenhum teólogo ou especialista, viu? Existe um caminho, um método bem simples e acessível para qualquer um que quer ir mais fundo e entender a real intenção do texto. E o segredo está aqui, ó, em 5 perguntas básicas. Primeiro, a gente investiga o passado. Quem escreveu isso, para quem e por que escreveu. Depois, a gente tenta entender o significado original. O que isso queria dizer para eles lá naquela época. E só depois de entender tudo isso, só depois de construir essa ponte com o passado, é de a gente se pergunta, tá, e como isso se aplica de forma prática para a gente hoje? É um processo que tira a gente do nosso umbigo e nos coloca dentro da história do texto. Tá, mas por que ter todo esse trabalho? Para que tanto esforço? Porque no fim das contas, o objetivo de ler assim não é só acumular informação para parecer inteligente ou para ganhar uma discussão. O objetivo é algo muito, mas muito maior. É aqui que a gente separa quem é apenas informado de quem é verdadeiramente transformado. E chegamos ao ponto central de toda essa nossa conversa. Apenas conhecer versículos, saber de cor, isso é informação. Agora, permitir que o significado real deles molde nosso caráter, as nossas atitudes, as nossas ações, isso sim é transformação. É uma decisão, sabe? A decisão de sair do rasinho e mergulhar de cabeça em águas mais profundas, que é onde a mudança de verdade acontece. E para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para a gente pensar que outros versículos super populares que a gente ouve toda hora talvez escondam um significado muito mais profundo do que a gente imagina. A jornada para ir além do verso sempre começa com uma boa pergunta.